Olha, a partir de agora eu vou conversar com a doutora Amanda Luna, que está aqui no escritório da doutora Bárbara, vem falar a respeito de vários assuntos importantes. E um deles é com relação aos planos de saúde. Vamos entender melhor esse assunto a partir de agora. Iniciando, doutora Amanda, muito bem-vinda ao programa Repórter PB. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Realmente é um assunto que está movimentando muito a mídia, né? Porque muitas pessoas não conhecem seus direitos e estão tendo problemas, né? Junto das operadoras de saúde, em razão das negativas, né? De fornecimento de serviços, de medicamentos e até de cancelamento dos planos. Então é muito importante a gente estar aqui comunicando a todos os direitos que essas pessoas têm, né, caso haja essa negativa. Hoje, os planos de saúde, né, têm uma série de critérios. Né? Esses critérios, muitas vezes, eles passam por momentos em que o cliente, né, o paciente, digamos assim, demanda uma espera. E essa espera pode prejudicar. O que fazer nesse momento, doutora? Então, os planos de saúde precisam realmente viabilizar, né, as consultas, os atendimentos nos prazos estabelecidos, né, na lei, sob pena, né, de comprometer a integridade física e até a vida dos pacientes. Então, esses pacientes que, porventura, estejam numa fila, numa espera muito grande para ser atendido ou para receber, né, a autorização para uma cirurgia, realmente eles precisam fazer um requerimento formal e, em caso de negativa, entrar em contato com um advogado especializado para ajuizar uma demanda, né, apropriada e também fazer uma reclamação junto à ANS. Quando uma pessoa faz um plano de saúde, tem uma carência, né? Essa carência, o paciente já deve ter conhecimento, e quando ele não tem conhecimento, ou durante essa carência, acontece uma solicitação. Os planos de saúde estão obrigados a fornecer o procedimento exigido? Então, realmente existem as carências que devem ser cumpridas, porque realmente é legal a exigência da carência. Agora, existem algumas exceções, como o caso de urgência, emergência, aquele paciente que se encontra numa situação assim, e já tendo contratado o plano de saúde há 24 horas, ele poderá, aliás, deverá receber o tratamento que merece junto ao plano de saúde, tornando-se uma negativa em razão da falta, né, do cumprimento de carência, um ato abusivo. Então, esse paciente ele deverá ser atendido em razão da urgência. A lei de plano de saúde, né, no artigo 35C, prevê que, nesses casos, independente do cumprimento de carência, o paciente deverá ser atendido. Muito bem, apesar das vantagens, né, que esses planos de saúde oferecem, geralmente, quando apresentam, né, as suas propostas nos famosos home care, né, vamos dizer assim, muitos convênios se negam, muitas vezes, a prestar uma cobertura que eles ofereceram naquele momento. Nesse momento aí, o paciente, o que deve fazer? A gente tem, né, Bárbara, muitas demandas que a gente, em conjunto, advoga e a gente vê um crescimento dessas demandas de home care, porque os planos de saúde alegam que não há a necessidade, o dever de cobrir esses tratamentos, porque eles não estão, né, listados no contrato. Então, nesses casos, é importante, né, Bárbara, que os pacientes eles reclamem, né, porque esse tratamento ele é muito importante, porque decorre de algumas necessidades, né, que os médicos prescrevem. Isso mesmo, Amanda. E o que é importante todo mundo ter ciência é exatamente que a nossa jurisprudência, o STJ, já tem um entendimento pacificado no sentido de que, se um plano de saúde garante o tratamento daquela doença, ele não pode interferir nas escolhas dos procedimentos ou dos tratamentos indicados. Quem deve escolher, quem deve determinar esse tratamento é o médico especialista que acompanha o caso. Então, se o médico recomenda um procedimento X, é aquele procedimento que o plano deverá cobrir, caso ele assegure a cobertura daquela doença. Porque acontece muito de o médico recomendar uma cirurgia por tal método e o plano autorizar apenas por um método mais que ele considera mais barato, né, menos oneroso. E isso não é legal, é abusivo. Já há um entendimento pacificado no sentido de que
o procedimento que deve ser garantido é aquele prescrito pelo médico. E aí aqui a gente alinha a nossa conversa sobre o home care. Se há uma prescrição médica específica recomendando o home care como um método mais aconselhável para a recuperação daquele paciente, o home care deve ser entendido como uma extensão do tratamento hospitalar e não deve ser negado sob pena justamente de ser considerado abusivo e caber a devida judicialização nesse sentido. Então, no caso, nesse procedimento, se houver a quebra de contrato, digamos assim, por parte do plano de saúde, né, o paciente vai ser prejudicado? Vai ser prejudicado porque ele vai ter a saúde dele, né, violada, o direito à saúde que é fundamental, é um direito constitucional. E aí, nessas situações, ele faz uma reclamação junto à ANS e procura esse advogado especializado na área para ajuizar uma ação, né, para obrigar os planos cumprirem o contrato e fornecer esse serviço de saúde. Então, o advogado vai entrar com pedido liminar, que é uma antecipação daquilo que viria na sentença, e aí, imediatamente, né, nessa tutela, nessa medida de antecipação, o juiz vai analisar todas as provas, todos os documentos, principalmente os laudos médicos, e vai conceder ou não a liminar, e concedendo, o plano de saúde será obrigado, dentro de um prazo que o juiz vai estipular, vai conceder, vai fornecer esse serviço. Portanto, doutora Bárbara, mesmo numa quebra de contrato, se a empresa fazer isso com o paciente, ele tem condição de conseguir, junto à justiça, requerer os seus direitos. Com certeza, Pereira. Tem sido, na verdade, uma demanda muito comum, porque a gente tem verificado, acompanhado grande negativa por parte dos planos de saúde de cobrir procedimentos, tratamentos, e ainda bem que existe esse respaldo para os consumidores, no sentido de que o judiciário tem sido rápido no sentido de avaliar esses pedidos liminares, e é lógico, desde que o consumidor preencha os requisitos e apresente documentação hábil, né, para isso, a concessão de liminar, geralmente são liminares com prazos curtos, justamente porque a gente está lidando com o bem mais precioso do ser humano, que é o direito à vida, né? A saúde e, consequentemente, a vida. Então, há sim a possibilidade de pedir liminarmente, inclusive também a possibilidade de pedir reparação por danos morais. E se, eventualmente, você precisou pagar aquele valor do procedimento que foi indevidamente negado, você também tem a possibilidade de pedir a reparação por danos materiais. Gostaria até de complementar a fala de Bárbara, que foi muito pertinente, que em caso de descumprimento da liminar, né, Bárbara, ainda tem a possibilidade de se pedir a aplicação de multa, né, para forçar o cumprimento, e se ainda assim não houver o cumprimento, a gente usa esse método, né, Bárbara, para compelir os planos de saúde a fornecerem o serviço, o bloqueio do valor correspondente àquele serviço, e aí, fazendo o bloqueio pelo juiz, por ordem judicial, converte-se esse dinheiro para a prestação do serviço, que é de urgência. Então, a gente, como advogado especialista na área, a gente indica fazer esses procedimentos de modo a assegurar de forma rápida, né, o cumprimento da obrigação. Nesse cumprimento da obrigação, doutora Amanda, é importante também que o paciente possa ficar atento nas cláusulas, né, contratuais com os planos de saúde? Sim, é importante, né? Todo mundo que fecha um contrato, que faz um negócio jurídico, é importante que tenha um advogado que analise essas cláusulas para ver se realmente esses contratos eles favorecem ao consumidor. Geralmente esses contratos eles são contratos padrões, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 47, ele permite uma interpretação mais benéfica para o consumidor. E isso é possível através de uma análise jurídica, né? E que venha aquelas cláusulas ser interpretadas de forma favorável e que alcance a pretensão, né, dos beneficiários do plano. Inclusive, tratando dessa questão de contratos, tem outra
questão bem relevante ultimamente, que são os contratos empresariais, né, que a gente chama de falsos coletivos, no sentido de que muita gente tem sido compelida a fazer contratos coletivos apenas porque aquela operadora de saúde só trabalha, só está vendendo aquela modalidade, mas acaba que os contratantes, os beneficiários do plano, são apenas familiares. 1, 2, 3 familiares. Então, ali nós temos um contrato que é nomeado como coletivo, como empresarial, mas, na prática, ele é uma entidade familiar. Então, se caracterizaria juridicamente como um contrato individual. Então, há a possibilidade também de tentar reenquadrar as regras desse plano, porque os reajustes e as regras aplicadas a um plano coletivo, a um plano empresarial, são bem mais elevados, são bem mais abusivos do que um contrato individual que há percentuais de reajuste fixados pela ANS em patamar bem inferior. Então, é importante também estar atento a essa realidade, se seu plano de saúde realmente é um plano de saúde coletivo ou se é um falso coletivo para possibilitar esse reenquadramento. E quando os planos de saúde se recusam, né, a fornecer medicamentos, né, de alto custo, né, para o paciente, o que se deve fazer nesse momento? Então, essa é uma questão bem controversa, né? Os medicamentos de alto custo terminam por impactar, né, os valores que os planos de saúde esperam, né, aqueles gastos que eles esperam que não tenham. Então, eles fazem de tudo para que os beneficiários, quando peçam, eles neguem para angariar mais lucros. Né? A gente sabe que quando as partes entram em acordo, fazem um contrato, todas elas convergem para o mesmo sentido, mas na medida que o consumidor exige do plano de saúde, ele fica querendo descumprir as normas contratuais, né, para não ter esse ônus. Então, quando se trata de medicamentos de alto custo, eles realmente não querem fornecer. Então, numa situação dessa, a gente aconselha que realmente eles procurem seus direitos, ingressem com a demanda judicial o mais rápido possível, porque a gente sabe que esses medicamentos de alto custo são altos exatamente porque eles têm uma garantia, né, de devolver a saúde com maior rapidez. Às vezes, por exemplo, no caso daquela ELA, que é uma doença que precisa de um medicamento que é de 1 milhão, às vezes. Então, até os 2 anos, quando consumido, esse medicamento ele faz efeito. Então, os planos de saúde ficam recalcitrantes, realmente, eles não querem, e judicializar realmente é a medida mais eficaz para que esses medicamentos de alto custo eles sejam fornecidos. E é como a Bárbara falou, a prescrição médica ela é o documento mais importante, né, nesse litígio. Então, se o médico ele prescreve aquele procedimento, aquele medicamento, ele tem autoridade. O plano de saúde ele não tem autoridade alguma para dizer qual é o tratamento que aquele beneficiário precisa, e sim, né, o médico, que é o profissional qualificado. Então, realmente, quando se há uma prescrição bem fundamentada, um processo bem instruído, não há razões para que a parte entre de imediato na justiça e peça uma liminar para que tenha o fornecimento de um medicamento de alto custo. E a pergunta, doutora Bárbara, já fazer aqui, já é óbvia, né? Eleger o fórum para discussão desses procedimentos. Geralmente, os planos de saúde ficam em outras cidades, outros municípios. De repente, a pessoa mora em Sousa. Né? Qual o fórum que se elege para debater essas demandas, doutora? Inclusive, além do fato de as operadoras do plano de saúde estarem em outros lugares, né, em outras capitais, eles colocam no contrato também a cláusula de eleição de fórum, mas aí eu quero tranquilizar os consumidores no sentido de que essa cláusula não tem validade. O Código de Defesa do Consumidor trata o consumidor como hipossuficiente, justamente porque ele não tem condições de discutir essas cláusulas contratuais. Ali é imposto a ele essa realidade. E aí você pode ajuizar a ação no seu domicílio, né? No foro do seu domicílio, sem problema algum. Muito
E seguindo aqui, a gente escuta muito algumas negativas, né, que aquelas questões de utilizações de próteses de hóstese, né, são cirurgias complexas muitas vezes, e essas próteses também são de alto custo. E há também uma disputa judicial entre as operadoras e o paciente. As mesmas demandas, né, remanescentes que nós já vínhamos debatendo aqui, são os mesmos procedimentos feitos para esses casos também, doutora? Sim, a gente sabe que as órteses e próteses, elas são importantes para as cirurgias, né? E a gente volta para aquela situação, caso o médico, né, entenda que aqueles insumos e próteses e órteses sejam imprescindíveis para a cirurgia, é necessário que o plano de saúde conceda e realize a cirurgia nesse sentido, né, Bárbara? Isso. O plano de saúde deve garantir a cobertura de todo o tratamento necessário para aquela doença que ele garante a cobertura. Então, se a prótese ou a órtese, né, é necessária para a recuperação do paciente, ele não deve cobrir só a cirurgia. Ele deve cobrir também todos os insumos necessários para isso. É recorrente uma demanda na sociedade ultimamente, né? São as cirurgias bariátricas, né, que as pessoas, principalmente as mulheres, fazem. E, comumente, elas precisam de cirurgias corretivas logo em seguida. Se ela tem um plano de saúde, ela tem direito a essas correções mediante aos planos, doutora? Perfeito. Esse é um assunto que está chamando muita atenção, né? Porque muitas pessoas passam por essa cirurgia bariátrica e ficam com excesso de pele, e essa situação requer que seja feita uma reparadora em razão daquela cirurgia originária, que é a bariátrica. Então, aquelas pacientes que submeteram a bariátrica, que estão com dor na coluna, excesso de pele, que termina dando dermatite, termina, enfim, prejudicando a saúde, é importante que ela faça uma avaliação médica, o médico coloque no relatório todos os problemas que ela enfrenta em relação à decorrência dessa cirurgia bariátrica e entre na justiça caso haja a negativa, porque como essa reparadora decorre de uma cirurgia que é coberta pelo plano, então ela tem todo o direito a fazer essa cirurgia reparadora, que não é estética, é uma cirurgia que vem a melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, é interessante que as pessoas saibam desse direito, né, para que não fiquem sofrendo com essa situação, né, com a saúde diminuída, com a autoestima diminuída, e façam essa cirurgia com toda a segurança e coberta pelo plano de saúde. Muito bem, queremos agradecer a presença de doutora Amanda e doutora Bárbara aqui no nosso programa hoje, falando sobre justamente planos de saúde, tirando dúvidas a respeito desses pontos interessantes para que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos. Obrigado, doutora Amanda, pela sua presença. É um prazer estar aqui, Pereira. Eu agradeço a participação. E a gente sabe que muitas pessoas precisam dessas informações e a gente está aqui à disposição para levar para as pessoas o direito à saúde, o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Obrigada, Pereira, pelo espaço, a Adinha também. E parabenizar vocês por trazer pautas tão relevantes para a sociedade, porque o que a gente acredita ser fundamental é o conhecimento, né? É importante que o consumidor conheça seus direitos para ele não ser lesado em alguma situação ou saber o que fazer quando essa situação acontecer. E, então, parabéns pela pauta e obrigado novamente pelo espaço. Se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, procure um advogado especialista na área.